A neve começava a cair suavemente sobre Seul naquela manhã fria de novembro. As ruas estavam silenciosas, o céu envolto por um cinza delicado e o ar carregava uma expectativa que ninguém conseguia explicar. Às 7h30, os noticiários interromperam a programação com uma manchete que fez o país inteiro parar. Lee Dong-gook e Lim Soo-jung convocam pronunciamento conjunto às 10h no Four Seasons Hotel, Gwanghwamun. Durante minutos, o silêncio dominou os cafés, os escritórios e até as salas de aula. Nos celulares, as notificações se multiplicavam. Em segundos, as redes sociais estavam em chamas. Palavras como choque, surpresa, romance escondido e depois de 6 anos tornaram-se os termos mais procurados do dia. Era impossível não pensar no passado, os dois, que haviam contracenado juntos em uma produção memorável, tinham se afastado discretamente após o fim das filmagens. Desde então, raramente apareciam juntos em público. E agora, uma coletiva de imprensa conjunta. À medida que a manhã avançava, o entorno do hotel foi tomado por uma multidão. Jornalistas alinhavam tripés sob a neve. Repórteres aqueciam as mãos em copos de café e fãs seguravam faixas com frases de carinho. Dentro do saguão, o clima era de reverência. O salão preparado para a coletiva tinha tons de branco e dourado, e o brilho das luzes refletia como se cada canto respirasse expectativa. Quando o relógio marcou 10 horas exatas, o som suave das portas se abrindo interrompeu os murmúrios. A primeira a surgir foi Lim Soo-jung, vestida em um conjunto bege de corte simples, com o cabelo solto sobre os ombros. Ela parecia carregar consigo a serenidade de quem finalmente decidiu parar de se esconder. Seus passos eram firmes, mas o olhar revelava emoção. Logo atrás veio Lee Dong-gook, em um terno preto clássico, a gravata ajustada com precisão e um sorriso contido que parecia dizer mais do que qualquer palavra. Caminharam lado a lado até o centro do palco, sob uma chuva de frases que transformou o ambiente em um cenário de filme. Por alguns segundos, o silêncio dominou. Nenhum jornalista ousou interromper. Apenas o som distante dos obturadores preenchia o ar. Então Lee Dong-gook inclinou-se ligeiramente em direção ao microfone. A voz dele, grave e tranquila, soou como um sussurro que se espalhou por toda a sala. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer por terem vindo. Sabemos que essa convocação repentina gerou curiosidade, mas acreditamos que é hora de falar com sinceridade. Ele respirou fundo e olhou de relance para Soo-jung, que assentiu com um leve sorriso. Nos últimos anos, muitos rumores surgiram sobre nós, continuou ele. Alguns verdadeiros, outros completamente falsos. Hoje, não queremos negar nem esconder. Queremos apenas dizer o que sentimos. O olhar de Lim Soo-jung encontrou o dele. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Ela se aproximou do microfone. Voz suave, mas firme. Talvez o destino tenha sido paciente conosco, disse. Durante esses 6 anos, mantivemos contato, apoiando um ao outro em silêncio. Entre as filmagens, os projetos e as pausas inevitáveis da vida, percebemos que nossa amizade se transformava em algo mais. As palavras pairaram no ar como flocos de neve suspensos. Os jornalistas se entreolharam, e um murmúrio percorreu a sala. Lee Dong-gook sorriu, um sorriso tímido, quase melancólico. Sim, confirmou ele calmamente. Estamos juntos. Depois de 6 anos, decidimos que não havia mais por que esconder. Por um momento, o salão explodiu em luz e som. As flashes das câmeras piscavam como relâmpagos, e as vozes se sobrepunham, perguntas, gritos, exclamações de surpresa. Do lado de fora, os fãs começaram a cantar os nomes deles. As vozes ecoando pelas ruas cobertas de neve. Nas redes sociais, hashtags como número Lee Dong-gook, número Lim Soo-jung, número romance após 6 anos e número amor em Seul subiam instantaneamente para o topo dos assuntos do momento. Mas dentro daquela sala, o casal permanecia sereno, de mãos dadas. Soo-jung apertava suavemente os dedos dele, e ele respondia com um olhar de cumplicidade. Era um silêncio diferente, não mais de tensão, mas de alívio. Quando o barulho diminuiu, Lim Soo-jung retomou a palavra. Sabemos que essa notícia pode chocar muitos,
disse com calma. Mas queríamos contar do nosso jeito, sem especulações, sem fotos roubadas. O amor não é algo que precisa ser escondido, e não queremos mais que ele seja interpretado por outros. O tom doce e maduro da atriz fez com que até os repórteres mais experientes baixassem as câmeras por um instante. Era raro, em uma indústria acostumada à perfeição calculada, ver tanta vulnerabilidade. Lee Dong-gook então acrescentou: ela sempre foi alguém que admirei, pelo talento, pela força e pela sensibilidade. Durante esses anos, mesmo quando estávamos longe, ela nunca deixou de ser uma presença constante na minha vida. O tempo nos testou. Também nos aproximou. Essas palavras, simples, atravessaram a sala como uma melodia silenciosa. Muitos dos presentes trocaram olhares, comovidos. Alguns repórteres sorriram discretamente, outros enxugaram lágrimas disfarçadas. Não era apenas uma notícia, era um momento de humanidade rara. Os minutos seguintes pareceram se estender. Yoona e Lee Chae-min já haviam surpreendido o público semanas antes com uma confissão semelhante, mas desta vez o sentimento era outro, mais maduro, mais sereno, quase poético. Enquanto as câmeras registravam cada detalhe, Lee So-jung olhou para o público e finalizou com uma frase que se tornaria manchete. Não é uma história de juventude, é uma história de tempo. O salão inteiro permaneceu em silêncio. Do lado de fora, o vento soprava, carregando consigo os primeiros flocos mais pesados do inverno. O casal se levantou, inclinou-se em agradecimento e começou a caminhar em direção à saída. As portas se abriram novamente e, por trás delas, uma luz suave banhou os dois. Lee Dong-gook estendeu a mão, So-jung aceitou. Caminharam juntos, sob uma chuva de frases e aplausos contidos. Nenhum deles olhou para trás, apenas seguiram, lado a lado, como se finalmente pudessem respirar. Enquanto deixavam o hotel, repórteres gritavam perguntas, mas o som mais forte era o de corações batendo acelerados, tanto dentro quanto fora da sala. O país inteiro testemunhava algo raro: dois artistas que escolheram a verdade em vez do mistério, o sentimento em vez da aparência. Assim terminou a primeira manhã do que seria lembrado como o dia em que o amor amadureceu sob a neve de Seul. As horas seguintes à coletiva de imprensa foram um turbilhão em Seul. Do lado de fora do hotel, fãs choravam e se abraçavam, enquanto repórteres corriam para enviar as manchetes que tomariam conta de todos os portais de notícias. Em menos de 30 minutos, os principais sites coreanos publicavam: Lee Dong-gook e Lee So-jung assumem relacionamento após 6 anos de amizade. A notícia se espalhou com a rapidez de uma faísca em papel seco. Às 11h30, as redes sociais já estavam tomadas por hashtags em múltiplos idiomas. Número Lee Dong-gook, número Lee So-jung, número amor que esperou. Confissão histórica. Vídeos curtos da coletiva, capturados por celulares e câmeras de imprensa, acumulavam milhões de visualizações. Em cada frame, os olhos sinceros, os gestos contidos e os sorrisos trocados entre os dois diziam mais do que qualquer declaração. Enquanto o público vibrava, as equipes de comunicação das agências envolvidas se mobilizavam. Às 12h15, a King Kong Starship, agência de Lee Dong-gook, divulgou uma nota oficial confirmando o relacionamento. Após anos de amizade e profundo respeito, Lee Dong-gook e Lee So-jung desenvolveram sentimentos um pelo outro e recentemente decidiram oficializar seu relacionamento. Pedimos ao público e à imprensa que respeitem este momento com carinho. Poucos minutos depois, a Keyast Entertainment, que representa a Lee So-jung, publicou um comunicado semelhante. Verdade que Lee So-jung está em um relacionamento com Lee Dong-gook. Eles mantêm uma amizade há muito tempo e decidiram dar um novo passo juntos. Agradecemos o apoio dos fãs e pedimos compreensão para que possam viver essa fase com tranquilidade. A confirmação dupla encerrou qualquer dúvida. A história era real, e era bela. Não havia tabloide, nem flagra, nem boato. Havia apenas dois artistas que decidiram, com maturidade, viver o amor à luz do dia. Enquanto as declarações oficiais circulavam, os programas de televisão interrompiam suas transmissões normais. Na KBS,
Um comentarista veterano declarou com um sorriso: eles transformaram o silêncio em coragem. É um amor que esperou o tempo certo. Na TVN, a mesma emissora que produziu o drama em que os dois se conheceram, uma apresentadora emocionada disse: é como se um roteiro inacabado tivesse finalmente encontrado seu final feliz. No meio da tarde, fãs começaram a se reunir diante dos escritórios das agências, não com cartazes de protesto, mas com flores e mensagens de apoio. Em meio às fitas coloridas, lia-se: esperamos por isso. O amor venceu. Vocês nos ensinaram que a verdade também é bonita. Enquanto o país celebrava, fontes próximas ao casal contavam a história por trás da história. Desde que atuaram juntos no drama Film Your Memory, Lee Dong-wook e Lim So-jung mantiveram contato frequente. Reuniam-se ocasionalmente em cafés discretos no bairro de Anandong, trocando recomendações de livros, roteiros e filmes. A amizade se manteve mesmo quando os dois seguiram caminhos diferentes, ele mergulhado em novas produções, ela se dedicando ao cinema independente. Eles nunca perderam o contato, revelou uma pessoa próxima à atriz. Havia algo muito tranquilo entre eles, nada de grandes gestos, apenas uma conexão natural. Segundo a mesma fonte, foi durante um projeto de caridade no início de 2025 que eles se reaproximaram. Quando se viram novamente, parecia que o tempo não havia passado. Foi ali que perceberam que o sentimento nunca tinha desaparecido. Às 16 horas, a imprensa internacional começava a repercutir o assunto. O T-Coreia Herald chamou o casal de símbolo de elegância e maturidade emocional. A revista Vogue Coreia publicou um editorial intitulado Amor que Esperou 6 Invernos, descrevendo a história como um conto moderno de paciência e autenticidade. Até a CNN Entertainment destacou o evento, chamando de um marco na forma como o público enxerga os relacionamentos no show business asiático. Enquanto isso, os dois permaneciam longe dos holofotes. Fontes afirmaram que, após a coletiva, foram vistos saindo discretamente por uma entrada lateral do hotel e seguindo juntos para um pequeno restaurante no distrito de Seuchon, conhecido por sua atmosfera reservada. Eles pediram apenas chá quente e uma refeição leve, contou um funcionário. Conversavam baixo. Riam como velhos amigos. Havia algo sereno naquela cena, como se o peso de 6 anos tivesse finalmente se dissipado. À noite, os programas de entretenimento exibiam as imagens da coletiva em loop. Cada olhar, cada sorriso era analisado em detalhes. Especialista em linguagem corporal observou: não há teatralidade entre eles. A cumplicidade é o tipo de amor que nasce do cotidiano, do respeito e do tempo. O público parecia concordar. Nos fóruns online, comentários se multiplicavam. Eles merecem ser felizes. Esperamos tanto por esse momento. Esse é o verdadeiro final de um dorama. Havia algo comovente na forma como as pessoas reagiam, não com curiosidade, mas com ternura. E então, por volta das 22 horas, uma nova imagem começou a circular nas redes: Lee Dong-wook e Lim So-jung deixando o restaurante, caminhando sob a luz amarelada dos postes, as mãos entrelaçadas. Nenhum disfarce, nenhuma pressa. Apenas os dois. Rindo enquanto a neve continuava a cair. A legenda que acompanhava a foto viral dizia: depois de 6 anos, eles escolheram o amor, e o amor os escolheu de volta. Na manhã seguinte, colunas de opinião em toda a Coreia destacavam o significado do gesto. Um editorial do Chosun Ilbo afirmava: eles não apenas confessaram um relacionamento, eles devolveram à indústria um pouco da sua humanidade. Outro, publicado pelo Ankyoreh, dizia: em tempos de segredos e máscaras, a sinceridade deles soa como poesia. Enquanto o sol nascia sobre Seul, as ruas ainda guardavam ecos da noite anterior. Nas vitrines, elas exibiam o mesmo sorriso, o dele, sereno, o dela, radiante. Era como se a cidade inteira estivesse suspensa em um estado de doçura silenciosa. A história de Lee Dong-wook e Lim So-jung já não era apenas uma revelação. Tornara-se uma metáfora, sobre paciência, sobre o tempo e sobre a beleza de amar sem pressa. Um amor que não nasceu em meio ao caos da juventude, mas floresceu na calma da maturidade. E assim, sob o céu branco de Seul,
Um novo capítulo começou, não de escândalos, mas de sinceridade. Amor que esperou 6 invernos para poder existir sob a luz do dia. Porque, no fim, o que realmente surpreendeu a Coreia não foi a notícia, foi o silêncio que ela quebrou, e a verdade que ela